Olá para todos, bem-vindo a mais um episódio do DesfrutarCast. Hoje nós vamos desfrutar o conhecimento de como evitar lesões. Vocês sabem que eu fiz o El Cruz, voltei super machucada, meus pés ainda estão em regeneração. E quando a gente tem algo que nos incomoda, a gente procura profissionais. Eu encontrei o Thiago Mazeu aqui na plataforma, me encantei, porque eu não imaginava que eu era tão desproporcional. Venham, curtam, compartilhem dessas informações que eu acho importantíssimas para nós nos cuidarmos, nos prevenirmos e conseguir desfrutar os exercícios, a vida e não ter dor, né, Thiago? Faça a sua apresentação, que seu currículo é tão extenso, não deu para decorar tudo. Bom Várias demais. Formações internacionais, né? E uma técnica que não existe no Brasil, né? Verdade. Bom demais estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou Thiago Mazeu, para quem não me conhece. Eu sou da Educação Física, eu me formei e fiz pós-graduação aqui, mas o que explodiu minha cabeça mesmo foi quando eu procurando como ajudar alunos que têm dores e lesões, porque era muito alto o número de alunos que sempre me procuravam, sempre com dores, porque os números são alarmantes aqui no Brasil, né, como no mundo todo. E aí eu comecei a falar, como que eu ajudo esses alunos? E aí eu encontrei conteúdo só internacional e descobri que tem escolas especializadas em trabalhar com prevenção às lesões e que são especializadas em trabalhar com alunos que já tenham dores e que já tenham algumas lesões. E aí eu fui para fora e aí o conhecimento assim abriu a minha mente e aí eu falei, nossa, eu vou aplicar isso no Brasil, bem como ensinar isso para outros profissionais de educação física também. Então, como eu já falei para vocês, eu tô com uma disfunção. Pode-se falar que é disfunção? Podemos chamar. Para ficar mais fácil, o nome técnico eu chamo de disfunções musculoesqueléticas. Esse é o nome técnico. Então eu tô com disfunções musculoesqueléticas. Por quê? Porque quando eu comecei a correr, eu lesionei o joelho, precisei operar, fiquei com ele mobilizado, né? Imóvel, né? Imobilizado. E com isso, eu só trabalhava, assim, inconsequente, continuei a fazer atividades com o joelho machucado, eu só trabalhava o meu lado esquerdo. Certo. Então, eu criei realmente, que você viu agora, uma desproporção, né? Sim. De força. Então, o que isso acontece? O meu joelho do lado direito, ele tá doendo demais. Mas por quê? Porque eu não tenho musculatura para sustentar ele, que foi o que os exames deram, né? Que eu sou forte de um lado e do outro lado eu sou fraca. E esse descompasso, né? Podemos chamar de limitações físicas, que fica mais fácil. Em vez dessas disfunções, a gente, ao longo da vida, nós vamos adquirindo, como esse caso do seu joelho, que um ficou imóvel, ou então seja por causa de uma posição, uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, entre outros assuntos que nós vamos abordar aqui. Mas o que acontece? A gente vai adquirindo limitações físicas. Essas limitações, elas comprometem as articulações, geralmente subsequentes ou sobressequentes. O que eu quero dizer? Por exemplo, as suas limitações de quadril vão comprometer o teu joelho que está abaixo e vão comprometer a tua lombar que está acima. Geralmente funciona dessa forma. Então, o que eu procurei ele com a reclamação da dor lombar, que eu nunca tive, né? Aí ele descobriu que eu tô com alguns encurtamentos por falta de alongamento. Eu saio para correr sem alongar, eu volto da corrida, eu não alongo. Então, são coisas que devem fazer parte dos nossos treinos, que a gente sai correndo, vai para academia, volta, mas e o alongamento? E o pós, a mobilidade que a gente tem que fazer, né? O quanto que isso é importante para quem, mesmo amador, eu não sou atleta, eu sou uma dona de casa que gosta de praticar esportes, né? Total. Então eu acho que nós teríamos que ter a consciência dessa avaliação que você falou que tem nos Estados Unidos, de que toda pessoa, para praticar um esporte, passa por uma avaliação. Explica mais como funciona isso lá fora. Muito bom. Essa foi a virada de chave que eu falei.
Porque quando eu soube que isso existia, eu falei, nossa, eu vou até lá para aprender. Como que funciona? A gente chama de análise funcional do movimento. Então é para ver como que estão todos os movimentos do teu corpo. Então, são 23 testes, alguns com movimento, outros estáticos, aqueles que eu fiz com você. Foi muito interessante ter os resultados. Dos 23 testes, a gente forma um mapa do teu corpo. Aonde que está funcional e aonde que está disfuncional. Quando nós identificamos, a gente marca aquilo e fica muito mais fácil trabalhar de uma forma objetiva, porque o corpo é muito vasto. Nós temos mais de 600 músculos. Então, se a gente tenta fazer tudo, a gente faz tudo mal feito. Quando nós identificamos exatamente quais são as limitações que estão comprometendo a sua performance e gerando estresse, causando dores e lesões, nós podemos ir de forma objetiva naqueles músculos, naquelas articulações e também nas linhas miofaciais, que nós não falamos ainda. Que o nosso corpo tem esse tecido miofacial, que é fantástico, são 7 linhas miofaciais que conectam as diferentes cadeias musculares. E quando a gente identifica, nós conseguimos ir lá e montar um programa de restaurar a função muscular de forma objetiva, que nem no seu caso, nós encontramos claramente quais são os músculos do quadril que estão gerando estresse e sobrecarga, tanto para os seus joelhos quanto para a tua lombar. E o meu pé também, que é o miofacial, que eu acho que vocês já ouviram falar na massagem miofacial, que é aquela massagem dolorida que vai passando assim para tirar os nódulos, alongar. Então, isso é uma prevenção que toda pessoa tem que fazer. Por quê? O meu pé, por exemplo, por causa desse encurtamento de não alongamento, então isso vai puxando as coisas e ele dói em todos os cantos, né? Todas as partes. Por quê? Porque esse que eles chamam de tíbia, né? Tíbia, e tem umas outras, eu não sei falar os nomes técnicos, que realmente por falta desse cuidado com a fáscia, né? A miofáscia. Sim, sim. É o tecido miofacial, é um tecido que envolve o músculo. E ele que conecta diferentes músculos do corpo, porque ele é uma cadeia miofacial. Então, por exemplo, a cadeia posterior, ela é conectada desde a fáscia plantar até a nossa fáscia epicraniana. Então a gente se conecta desde aqui do topo da cabeça até os nossos pés por esse tecido miofacial. E existem 7 linhas que se formam de forma diferente. Você até me fez eu fazer um movimento rotatório assim, que na hora que você faz, você faz aqui em cima e você sente o músculo lá no pé, né? Na hora que você gira completamente o corpo, na hora que você me fez eu fazer alguns exercícios para ver o tanto que eu estava travada, e aquilo compromete joelho, compromete tornozelo, porque eles não têm a mobilidade, né? Então eles estão fora do eixo, né? Que nem você falou que a minha patela tá fora de eixo, porque eu tô com a minha coxa ali encurtada, né? Esse músculo maior, que por eu não fazer o alongamento, né? Eu trabalho, se contrai e cicatriza assim, né? Sem ter aquela extensão, né? Porque quando a gente faz muito exercício, essa dor é um machucado do músculo, né? Que nós teríamos que ter feito depois uma regeneração pós o treino, certo? Isso, em parte está certo. Essas limitações físicas, elas fazem com que o movimento do nosso corpo, eles fiquem, podemos chamar de inadequado, não fica funcional. Então, por exemplo, tem encurtamentos do quadril que eles fazem o quê? Eles tiram a patela do eixo que ela precisa trabalhar. A patela tem um trilho no fêmur, né, que é a tróclea femoral, que ela tem que ficar certinho nesse caminho. Se alguns músculos encurtados desviam um pouquinho que seja a patela desse trilho, a gente já começa a ter um atrito da patela com o fêmur. Então, agora só fazendo uma observação, quantos % da população tem dor no joelho? Hoje mesmo, marceneiro que foi em casa com dor no joelho, as meninas que estavam treinando com a gente com dor no joelho, com dor no joelho. Resumindo, a população toda tem dor no joelho, por quê? Porque nós estamos desregulados, né? Eu vi uma pesquisa que
69% dos brasileiros relatam sentir dor no joelho em alguma fase da vida. Então, a cada 10 pessoas, mais do que 6 pessoas sentirão dor no joelho em alguma fase da vida. É muito alto, né? Mas e por quê? Porque nós não temos uma prevenção, uma avaliação antes de... eu acho que até numa vida normal mesmo, porque de repente você tem a postura de ficar em casa, no sofá assim torto, por horas. Isso daí eu acho que também vai causar algum dano, né, por falta de movimento. Eu acho que tanto o excesso de movimento nos exercícios quanto a falta pode causar também... Com o tempo, né, a gente vai envelhecendo, né, a gente vai se desgastando, ficando mais encurvado, sei lá, a gente... tem o processo degenerativo do nosso corpo, mas a gente tem que entender que o nosso corpo responde muito bem aos estímulos. E você tá aqui, um grande exemplo, inclusive eu tenho te seguido e visto o quanto você pratica atividade física, e aí a gente deixa claro também para quem está nos assistindo... 54 anos. A importância, né? A importância de praticar atividade física para realmente ter mais saúde, para ter mais longevidade. E aí, como parte de praticar atividade física, nós temos que ter vários cuidados, como tudo que a gente faz. Por exemplo, é importante caminhar, correr para exercitar o coração. É importante fazer musculação para ganhar massa muscular ou simplesmente não perder massa muscular. Você já ouviu falar de sarcopenia? Assim, o nome estranho. Não é estranho, mas o que significa, eu não sei. As pessoas conhecem muito, é muito falado por aí, a osteopenia, que é a perda de massa óssea, né? Que é a osteoporose. Mas existe uma outra epidemia, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, todo mundo atinge a fase adulta, todos os homens e mulheres, e a gente adquire o máximo da nossa massa muscular. Dali para frente, isso varia de cada pessoa, mas podemos colocar aí 30 anos, é como se a gente atingisse o pico da nossa massa muscular. Isso varia para homem e mulher, mas para a gente ficar mais prático aqui. Dali para frente, por causa de questões hormonais e várias outras questões, a gente começa a perder. Uma das recomendações do meu médico para não ter osteoporose, eu tenho que subir escada. Ele falou que eu tenho que fazer um movimento no fêmur, né? Não sei, para manter. Então, graças a Deus, 54 anos, eu faço aquela densidade óssea. Certo. Eu ainda não tenho vestígio de osteoporose. Perfeito. Isso quando a gente está falando da parte óssea. E da muscular, também não é diferente. A gente vai perdendo músculo. Só que os músculos são os responsáveis pelo movimento. Se a gente não tem a massa muscular, começa a sobrecarregar a parte articular, né? A parte óssea. Por isso que a gente vai entortando. Exatamente. Então é muito importante a gente ter essa conscientização de praticar atividade física, estimular o desenvolvimento de massa muscular, até para a gente não perder massa muscular, porque a vida é movimento e tecido muscular é o que faz o movimento. Só que como parte do autocuidado, para você poder correr, para você poder fazer musculação ou praticar o teu esporte que você gosta, o tênis, o ciclismo, o triatlon, você precisa olhar para o todo. E entender que essas limitações físicas prejudicam o gesto motor, e se você tem o gesto motor prejudicado, você vai chegar no mecanismo das dores e lesões. Então é muito importante praticar atividade física, mas também buscar um acompanhamento de um profissional, e é o que eu tô aqui para fazer isso, formar profissionais que possam trabalhar com essa metodologia, onde ele vai primeiro identificar as disfunções, né, as limitações existentes no teu corpo, corrigi-las e aí integrar você ao gesto motor, a corrida, o ciclismo e seja lá o que for, mas com saúde e com um movimento funcional, com um corpo harmônico. Fez sentido? Muito. Então você que é personal, que tem interesse, visita lá o Instagram do Eu Sou o Thiago. Eu sou o Thiago Mazeu. E tem um instituto também. E tem o Instituto Fit, que é um trabalho que eu desenvolvi com meu irmão há muitos anos. Meu irmão, um grande mestre do movimento, é o Paulo Mazeu. Assim, sempre foi um exemplo para mim do quanto ele conhece do corpo, é assim, realmente um fenômeno. E a gente criou, há muitos anos atrás, um Instituto Fit, que é um braço voltado
pro profissional de educação física aprender essa metodologia e trabalhar com muitos alunos, sendo mais valorizado como um profissional, bem como oferecendo essa possibilidade de você entender no seu aluno, que nem, por exemplo, olha que bonito que foi, o trabalho com a Márcia. Fizemos uma análise e eu descobri, né, na análise, nós descobrimos quais eram os causadores, tanto da dor lombar, quanto da dor. Olha que poder, né? E agora, você tá trabalhando, você tá fazendo os exercícios corretivos, vamos falar isso aqui, vamos fazer um compromisso público. Como que estão os corretivos? Hoje eu já não consegui. Não, eu não acredito. Hoje uma amiga me chamou para correr às 4 horas da manhã, como que eu ia fazer? Acordar antes das 4. Antes das 4 é cruel, né? Mas eu me comprometo que eu vou fazer, já comprei o rolinho para fazer a... Porque quando a gente corre, né, tem aquela rigidez muscular que a gente precisa soltar com aquele rolo. E a miofacial também. Com aquele rolo e depois daquilo o alongamento, né? Aí você me passou tudinho. E o fortalecimento depois nessas áreas que nós identificamos que eu tô fraca, né? Tô fraca em algumas áreas e normais em outras, né? Então, para ter um equilíbrio, para que eu não sofra mais, né? Eu tenho certeza que eu não vou sofrer. Estou me comprometendo nesse ano de fazer um triatlo, talvez um Ironman. Então, tenho que estar alinhada, né? Quando vai ser? Então, ainda... Já tem a data ou a gente vai criar essa data hoje? Então, capaz que eu já vá fazer um short agora em março, inclusive vocês estão convidadas, mulheres, vai ser um encontro só de mulheres no resort. Estamos ainda com a programação, fazendo a programação lá do Pablo Marçal, o Resort das Oliveiras. A Márcia vai estar lá, inclusive ela vai Como é uma coisa, mês das mulheres, é só coisa de menina. Incrível. Então, você que é menina, que nós entendemos, assim, os nossos anseios, e quer começar a se desafiar, vamos lá. Isso aí. A gente vai ser uma imersão. E depois a gente faz um shortzinho, que é bem tranquilo, né? Que é 5 quilômetros, pode ser de caminhada, 700 metros de nado, né? Lá nós temos a represa, tranquilo, com boinha, com toda a segurança, vai ter bombeiros. E a corrida, não, eu já falei, agora a bicicleta, né? A bicicleta, eu acho que é 10 quilômetros, mas quem não anda 10 quilômetros de bicicleta, isso aí, né? Isso aí. É da casa até o parque, é isso que dá. Não, e enquanto você tá falando, fica vindo aqui na minha cabeça a importância de cuidar do nosso corpo. De colocar o nosso corpo para treinar, de colocar o nosso corpo para ficar mais forte, lembrando que o corpo é o templo do nosso espírito. Então, o quanto você cuida do seu corpo. Exato. O quanto você está satisfeita. E eu vou falar uma coisa, quando a gente pratica um esporte, eu não sei, eu sou nova nessa prática, né? Faz uns 7, 8 anos que eu tô praticando mesmo, que até então só trabalhava. Ah, é? Até ficar doente. Aí o médico falou assim, olha, vai pro esporte que você vai... Inclusive, eu tô com alguns resquícios aqui ainda eu fico nervosa, me dá umas alergias. Então, tem que correr, tem que respirar, tem que meditar, né? A gente tem que cuidar da gente, porque senão, como se diz, o corpo reage, né? Às nossas emoções, os cansaços. Então, vamos cuidar, vamos ser... E o que eu tava querendo falar... É o quanto a gente fica feliz quando a gente pratica, né? É difícil, porque a gente acorda com uma certa resistência. Aí hoje eu não vou. Mas você fala, não, tem um compromisso, eu vou. E depois quando você volta, você fala, nossa, que bom que eu fui, né? Sim, não importa a dificuldade que você tenha para começar a fazer, mas depois que você faz, seja no último horário do dia que você esqueceu de fazer ou teve muito compromisso, mas você vai lá e faz, ou acordar 1 hora ou meia hora mais cedo, abrir mão de dormir mais tempo, mas se dar o direito de cuidar do teu corpo, deixar o teu corpo forte, afinal, um espírito forte não habita um corpo fraco. Olha! Então a gente precisa cuidar do corpo, gerar saúde. Isso a gente se torna exemplo para os nossos filhos, a gente se torna um exemplo para a sociedade, e quando a gente cuida do nosso corpo, a gente fortalece um dos pilares, né, da saúde física, para que dê também base para você desenvolver uma boa saúde
mental e desenvolver a sua saúde espiritual. Aí quando você alinha esses 3 pilares na sua vida bem treinados, e um depende do outro, não tem como fazer isolado. Você não tem como ser apenas uma pessoa espiritualizada e não cuidar do teu corpo. Sim, você não tem como ter uma saúde emocional, você sempre fica desproporcional. Desproporcional. Então você tem que caminhar junto com isso para de fato você atingir o quê? A plenitude, a prosperidade na vida. Cuidar dos 3 pilares, físico, emocional e espiritual. Começando o ano de 2024, férias, acabando as férias, vamos cuidar de vocês, vamos cuidar de nós, vamos nos comprometer que esse ano vai ser o ano da virada, né? É isso aí. Porque para você ter um bom trabalho, para você ser uma boa mãe, para você ser uma boa esposa, você tem que estar bem, né? Como é que você vai ser tudo isso que uma mulher é, né? Ou também o homem, né? Para você cuidar, para você dar o exemplo, né? Para a família. Exato. Todos têm que se cuidar. E eu vou te falar, é uma comunidade feliz, né? Quando você vai para a comunidade do tênis ou da corrida, da caminhada, você faz novos amigos, assim, você aprecia a natureza. Eu acho fenomenal se movimentar. Não, e a vida é tão linda, a vida nos dá tantas possibilidades. E se a gente não cuida do corpo, a gente tá, digamos assim, que meio que abrindo mão de viver mais. E de viver bem, né? Exatamente. Porque eu quero estar velhinha, eu não quero estar numa cama, num asilo. Exatamente. E para que isso não aconteça no futuro, não adianta você se cuidar quando você já estiver ruim. Para você não ter limitações na vida, para você acordar, assim, pra você ter suas férias na praia, andar. Que delícia que é caminhar na praia. Dependência também é uma palavra que a gente tem que... Sim, para você não ser dependente. se conscientizar hoje para não ser dependente de ninguém, já imaginou? Imagine você ser dependente do seu filho. Sabe, assim, o seu filho tem os filhos dele, tem a família dele, e ter que deixar de dar atenção porque o pai ou a mãe, os tios, que sejam, ou o amigo, né, de repente tem um amigo muito próximo, se torne dependente dele, né? É isso mesmo, e a gente entra nesses assuntos, às vezes ele tem um certo... É um assunto delicado, mas é com uma amorosidade de querer com que as pessoas tomem essa decisão. Porque quem não vive de decisão, vive de condição, certo? Olha, mas... E aí, quais são as condições de quem não decide se cuidar? São essas consequências que nós estamos falando. Então, você tem que viver de decisão e não ficar vivendo de condições. Ah... Eu não me cuido e vamos ver o que vai acontecer. Não, é você decidir ser saudável, é você decidir praticar atividade física, é você decidir se alimentar bem. Decidir ser feliz. Depois que você fizer tudo isso, a consequência eu falo que é a felicidade. Quem me acompanha sabe que eu tô às 5 horas da manhã dando risada. Por quê? Porque eu tenho um corpo em movimento, né? Exatamente. Tenho uma mente em movimento. Tiago, agora me fale uma coisa, as suas especializações, você falou que você fez especialização na Noruega e Mônaco. Olha que sonho, hein? Bom demais. Mônaco. Verdade, na minha busca por um trabalho mais especializado, eu fiz a pós-graduação aqui no Brasil, mas ainda apareciam alunos com dores e lesões e eu não sabia como trabalhar, né? E aí o meu irmão, junto a mim, nós começamos a procurar e ele encontrou um curso na Califórnia, ele foi fazer e ele falou, nossa, é outro mundo, realmente existe uma metodologia onde você identifica, você aplica a análise funcional, então você identifica. Depois que você identifica, você sabe o que precisa corrigir, você não fica dando tiro no escuro. Então você vai lá e corrige o que precisa ser corrigido. E depois de corrigir, aí você integra ao gesto funcional. Aí você fala, mas isso é pra quem? Isso é pra todo mundo. O meu irmão, ele foi pro Comitê Olímpico, né? Eu acompanhei ele porque os atletas de alto nível precisam disso para identificar pequenos detalhes que estão limitando a performance dele para ele se tornar um campeão. E também pessoas que são amadoras. Comum, como eu, mas que quero continuar a me movimentar, não quero ter esse sofrimento que eu tive no Noel Cruz, né, de voltar com os pés assim, frangalhos, né? Porque se eu tivesse com esse equilíbrio,
eu não teria lesionado. É bem diferente a forma que o teu corpo responde. E aí, esse conhecimento é para todo mundo, e aí eu falei, onde que isso... Meu irmão foi para Califórnia primeiro, e aí surgiu a possibilidade da gente ir para o primeiro congresso, existe isso, primeiro congresso mundial de prevenção às lesões. Isso foi em 2008, Olha. Quanto tempo? Foi em 2008 na Noruega. 16. Foi fantástica a experiência, tanto... Eu fiquei num lugar na Noruega, olha que interessante, que era no norte da Noruega, que eu fiquei 5 dias lá participando desse congresso, eu fiquei 5 dias com a luz do sol. Não tem noite. No norte da Noruega, no extremo período do verão, que não era um verão quente, porque é muito perto lá do Polo Norte, mas o sol fica de um jeito que ele não escurece. Então, para mim, assim, foi uma experiência incrível, além de estar lá com os maiores mestres, né, pesquisadores do mundo, do Comitê Olímpico. Então, assim, foi muito interessante. E lá nós participamos e adquirimos conhecimentos, assim, fundamentais para trazer para cá. Depois, o outro congresso, o segundo Congresso Mundial de Prevenção às Lesões, foi em Mônaco, que também foi muito interessante, com grandes mestres do movimento. E algumas formações internacionais também nos Estados Unidos, que também abriram muito a minha cabeça, e aí nós compilamos tudo isso e trouxemos essa metodologia tanto para eu aplicar em alunos, assim como eu apliquei em você, alunos que têm ou não dores e lesões, ou apenas querem prevenir essas dores e lesões, como também nós criamos um braço de ensino para ensinar isso para profissionais de educação física, para que eles possam fazer com um grande número de alunos, e o nosso objetivo é que isso aumente cada vez mais para diminuir, né, essas porcentagens aí que nós falamos. E só para falar, a avaliação, ela dura o quê? 1 hora? Um pouquinho, 1h15. 1h15, então, gente, não é uma coisa, assim, muito difícil. Você vai lá, ser avaliada é uma coisa assim, aparentemente simples. Assim, é claro que precisa de um conhecimento para fazer, para com que a gente faça os movimentos necessários para você fazer a avaliação. E isso é muito importante para ter uma vida saudável, né? Que é então, começo de 24 lesionada, depois nós voltamos no final e a gente vê o resultado, né? As consequências de ter feito essa avaliação, que eu tô muito esperançosa de que eu vou ficar assim, que eu vou fazer meu Ironman, sabe, assim, feliz, que nem o Pablo fez o dele. Vou bater meus recordes, olha... Minha maratona é 4 horas e 44. Será que eu vou ser uma sub 4:30? Com certeza. E isso muda muito, que nem, por exemplo, eu trabalhei agora com um surfista profissional. 22 anos, já estava sentindo dor na lombar e dor no joelho. E ele não tinha segurança para fazer aqueles saltos, aqueles voos que eles dão. Na aterrissagem, ele tinha instabilidade e caía. E ele falou, eu vou treinar forte agora com o personal. Eu já falei, ele nem sabia que eu trabalhava com isso. Eu falei pra ele, porque eu surfo também, né? E aí eu falei pra ele, precisa ver se é isso que você precisa. Como assim? Aí eu expliquei a metodologia, ele falou, eu quero fazer. Aí eu fiz nele, e eu peguei resultados incríveis, muitas limitações físicas que comprometem realmente a performance dele, e tanto a dor do joelho quanto da lombar. E ele, atleta, então atleta, e é isso que é muito importante, ele era muito regrado para fazer as correções, ele fazia todo dia. Então ele teve uma resposta muito rápida. Em 1 mês, ele já me mandou uma mensagem que ele estava fazendo a planilha todos os dias, e ele já não sentia mais o joelho, não sentia mais a lombar, e ele estava muito mais confiante no esporte dele. E ano passado ele terminou o ano em 30º lugar, o ano retrasado, em 2022, e agora em 2023 ele terminou o ano em 5º. Uau! Eu também estou muito esperançosa, porque faz sentido, tudo que você falou para mim, faz sentido a minha dor de joelho, porque eu não tenho por que ter essa dor tão, como é que se fala, com tanta frequência, né? Tão presente, porque eu sou uma pessoa saudável, não faço esse... Eu pratico os esportes. Por que ela tá ali renitente? Por quê? Porque eu tenho já... As limitações. Então, corrigindo, você porque não tende a pôr o teu corpo num alinhamento, das articulações, e sem
e sem estresse desnecessário, sem sobrecarga, e aí o teu corpo fica funcional. Aí o mesmo movimento lá dentro do teu corpo tá acontecendo de forma totalmente diferente. Porque eu falo, não adianta você tomar remédio pro que você tá sentindo. Você tem que descobrir a causa, porque senão você vai estar tomando remédio a vida inteira. E é isso que a gente mais vê. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque isso é um problemão. Porque que nem eu já tô fazendo diversas coisas para esse joelho. Faço gelo, faço fisioterapia, e nada sara. Por quê? Porque o problema não tá ali no joelho. A causa não tá ali no joelho, né? A causa está na musculatura superior que no quadril. E no seu tornozelo também, no seu caso, né? O meu caso. Isso acontece muito, né? Então, por exemplo, tem um músculo que quando tá encurtado, ele tira a patela do eixo. Aí a pessoa começa a ter muita dor no joelho. Aí ela entra no ciclo dos medicamentos. Sim. Medicamento. Só que ela não corrigiu o músculo. Ou do colágeno, né? Achando que o colágeno vai salvar o joelho dela. Gente, se o músculo tá torto, né? Exatamente. Não adianta. É a causa, né? Então, assim, o medicamento alivia, anestesia, mas ele não tira aquele desalinhamento, podemos chamar assim. Então, enquanto você não olhar para o músculo e liberar a miofáscia, ganhar flexibilidade para que a articulação volte a funcionar melhor, coloque ela no lugar, né? A patela, por exemplo, no exemplo que eu estou dando aqui, não vai adiantar. Você vai ficar sobrecarregando o teu corpo, tomando medicamento que tem vários efeitos colaterais. Sim. E não vai corrigir a causa do problema. Vai estar sempre ali, dá aquela melhora imediata e depois, se você, qualquer coisa que você faça, volta a dor novamente, né? Exatamente. Tiago, o que mais que você pode falar sobre esse estudo seu? Aqui no Brasil... quais são seus propósitos, como que você vai apresentar, é só buscando lá no instituto, a formação, você pretende fazer mais alguma coisa, evento, não sei, me conte mais um pouco sobre você. Sim, eu sinto muito, né, essa missão na minha vida, esse chamado. Eu fiquei sabendo também que você vai fazer eventos esportivos, vai voltar a fazer eventos esportivos. Tenho muito interesse, é algo que eu sempre gostei de fazer, incentivar o esporte, colocar as pessoas para caminhar, para correr. Então eu tô nesse propósito também. Eu espero que um dia a Desfrutarcast ela faça qualquer ação assim social. Eu tenho uma ideia de repente colocarmos uma data, né? Para todo mundo em qualquer lugar, porque agora com a internet, né, tudo é possível. Para cada pessoa, faça 1 hora de exercícios e marque lá Desfrutarcast. Vamos fazer esse projeto. O importante é colocar essa consciência nas pessoas da importância, né, do movimento, um movimento saudável, um movimento bem feito. Então, assim, em relação aos planos e propósitos, eu sinto assim que eu preciso, né, eu tenho esse desejo de colocar o maior número de pessoas possíveis para treinar, para se exercitar da maneira correta, identificando, corrigindo e integrando a prática. Então, o braço de ensino para os profissionais que estão nos assistindo, busquem ali o instituto.fit no Instagram, que aí você pode ter contato ali de como aprender essa metodologia para aplicar nos seus alunos. Esses profissionais que já estão formados, você pode encontrar esses profissionais também através do Instituto Fit, porque já temos muitos profissionais formados ao redor do Brasil. Então você pode encontrar esses profissionais para trabalhar com você. Aqui em São Paulo, né, e principalmente aqui em Alphaville, eu aplico nas pessoas e dou uma planilha de correção, de corretivo, igual eu fiz com você. E eu quero fazer eventos também, eventos onde eu possa cada vez falar mais sobre isso, que é com o único desejo e propósito de conscientizar as pessoas da importância da atividade física e da importância de cuidar do mecanismo das lesões, de fazer a prevenção às lesões para poder prosperar nos exercícios físicos, porque é um dos pilares para a pessoa se conectar também com todos os outros pilares que nós temos, né? O mental e o espiritual, para que as pessoas possam viver a prosperidade em todos os aspectos. Então, para vocês que ficarem interessados, siga lá o Instituto Fit, deem uma olhadinha no Instagram do Tiago Mazeu.
Agora eu vou fazer umas perguntas um pouquinho mais técnicas para ele, para ver se a gente tenta descobrir da onde se originam as nossas dores. Boa. Que nem, Thiago, na hora que eu tô correndo, eu tenho aquele desconforto lombar. Lombar. E eu nunca tive isso. E de repente tá aparecendo. Ou, assim, não é constantemente, mas tem dia que de repente eu acho que posso ter feito alguma coisa a mais, aí aparece. O que pode estar causando essa minha dor lombar? Ótima pergunta, inclusive eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo vão se identificar com você. Afinal, 84% da população sente dor lombar em alguma fase da vida, segundo a OMS, não sou eu que estou falando. Gente... são muitas pessoas, então assim, a cada 10 pessoas ao teu redor, mais do que 8 pessoas em alguma fase da vida sente dor lombar. E o que acontece? O pessoal às vezes fala, lombar nasceu pra doer, porque tantas pessoas que sentem dor lombar, será que é o colchão? Será que é isso? E tem uma explicação. A lombar é uma articulação que, predominantemente, ela precisa de estabilidade. Nosso corpo é assim, articulações com padrão predominante de estabilidade. Inclusive, você me ensinou uma estabilidade para a gente usar no dia a dia, que a gente esquece. É só prender a respiração. Puxar o umbigo. Puxar o umbigo e se manter. E faz as coisas ali com essa contração, né? Essa contração. Porque daí a lombar fica protegida. Perfeito. E quantas vezes a gente esquece na hora que a gente vai pegar um peso, tá toda solta. Exatamente. Aí quem pega o peso, continua, desculpa. Aí gera sobrecarga. Aí você perguntou, da onde pode ser a minha dor lombar? Então a lombar ela é uma articulação com padrão predominante de estabilidade. Ela precisa de estabilidade para ser saudável. Só que o que tira a estabilidade lombar? A falta de mobilidade de outras articulações, principalmente do quadril, que está abaixo da lombar, e a torácica, que está acima da lombar. A falta de mobilidade na torácica e no quadril gera o estresse e tira a estabilidade lombar. Então, a causa da dor lombar da maioria das pessoas... eu achando que era... que era na própria lombar. Então, a falta de estabilidade lombar, ela é ocasionada pela falta de mobilidade do quadril e pela falta de mobilidade torácica. E como que a gente adquire essa mobilidade? A falta de mobilidade? Não, como a gente adquire? Tanto a falta e como a gente poderia consertar essa falta de mobilidade. Sensacional. Por quê? São duas questões muito importantes que as pessoas tenham essa consciência. Como que acontecem essas limitações físicas? Por que a pessoa perde mobilidade no quadril? Uma causa a gente pode falar falta de estímulo, né? A pessoa não alonga, não faz exercícios de mobilidade. A postura que a pessoa fica por muito tempo. Só que uma relação, aqui é muito bacana, isso é muito importante a pessoa ter essa consciência, que eu tenho estudado e tenho visto uma relação muito íntima entre os bloqueios emocionais com os bloqueios físicos, com essas limitações. Então, as pessoas, ao longo da vida, vão adquirindo diversos bloqueios emocionais. Traumas adversos na infância, aquelas situações que ela foi exposta a alguma situação constrangedora, e aquilo gerou um sentimento muito forte e se gerou um bloqueio, né? Que deixou a parte rígida, né? A pessoa não é que deixa rígido na hora, mas ela sofreu aquele bloqueio. O nosso corpo, a nossa criança, principalmente isso é gerado na nossa infância, né? Pelos pés-bloqueadores, pais, pastores, padrastos, professores. Aquela situação de você é exposto ao ridículo, você se sente muito envergonhado e você gera um bloqueio. O que acontece? A gente não sabe lidar com aquilo nessa fase da nossa vida. A gente não tem maturidade para lidar com aquilo. E aí a memória, né? Ela se divide, ela vai para o nosso subconsciente, a gente guarda ela lá no subconsciente e no inconsciente, e o sentimento também, e uma outra parte se divide e vem para o corpo, como memória física, e fica armazenado no nosso corpo, e a gente vai criando esses bloqueios físicos, que são respostas de bloqueios emocionais. Então, assim... esses diferentes fontes onde a gente desenvolve
os bloqueios físicos, né? Essas limitações físicas. E como que a gente pode resolver essa falta de mobilidade? Muito bom. Aí a resposta é como se fosse o caminho inverso. Se a gente olha só para a questão física, os pilares não estão se comunicando. O pilar físico, o mental e o espiritual. Então a gente precisa trabalhar as nossas questões espirituais e emocionais com os desbloqueios emocionais. É muito importante buscar isso, buscar esse autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento desses pilares. E na parte física, trabalhar, podemos chamar dos desbloqueios físicos. Aí como que eles são feitos? Quando eles são identificados através da análise funcional, existe uma sequência de restauração, uma sequência de desbloqueio, que é feito com liberação miofacial, é o primeiro passo sempre, você liberar as aderências miofaciais, que te dá liberdade para você trabalhar a flexibilidade muscular, então você ganha flexibilidade. Quando você adquire esses 2 primeiros passos, você consegue trabalhar movimentos de mobilidade do teu quadril ou de outra parte do corpo, do tornozelo, do teu ombro, né? A gente está dando alguns exemplos aqui. E aí, depois, na sequência, também um trabalho de estabilidade das articulações que precisam de estabilidade. Então, é como se fosse uma sequência. Mobilidade primeiro. A mobilidade é o grande conceito de mobilidade, que envolve liberação miofacial, flexibilidade muscular e a próprio exercício de mobilidade da articulação. E depois ensinar para o teu corpo os verdadeiros estabilizadores. Sem ter mais os bloqueios emocionais que você precisa trabalhar. Lembra que eu falei dos 3 pilares? Sim. Então, trabalhando os 3 pilares juntos, né? Dá ênfase nesse autocuidado, você fica com um corpo liberado, um corpo livre para o movimento. E aí você previne dores, previne as lesões e também tem um movimento mais eficiente. Por isso que os grandes atletas, eles fazem isso. Todo atleta de ponta, ele realmente recebe esse cuidado porque a mecânica do movimento fica muito melhor. Então é muito importante trabalhar tudo isso junto. Então nós temos que criar um hábito, né, de se fazer qualquer tipo de movimento, um alongamento assim ao acordar, né, para dar, porque se a gente ficou muito tempo parado, e sempre quando a gente fica muito tempo parado, parece que a gente fica duro, né? Então é bom um alongamento. Então, pessoal, quando acordar, quando levantar de muito tempo sentada, né, dá uma esticada, dá uma mobilidade, né? Cria uma mobilidade nesses músculos que passaram por muito tempo parados, né? Então essa seria até procurar um profissional, né? Que a maioria das pessoas esperam chegar na dor crônica para procurar um profissional. Sim. Espera consertar. Poucas as pessoas, aqui no Brasil nós não temos a educação da prevenção, né? Sim, exato. Você falou que aqui no Brasil só 1%, nos Estados Unidos você falou que já essa taxa é bem maior, bem né? mais alta, de aplicar análise e fundamentar todo o trabalho físico com base nos resultados encontrados na análise. Eles estão fazendo uma campanha para elevar de 50% da população que recebe os cuidados dessa forma. 50%. Aqui no Brasil, eu ouso dizer que não seja nem 1%, né? Que façam essa prevenção, Sim. né? Então, vamos fazer essa prevenção, né? Vamos melhorar essas estatísticas. Vamos melhorar. Como que a gente pode fazer isso? Vocês compartilhando, né? Sim. Isso, vocês tomando atitudes para mudar a realidade que nós encontramos hoje, incentivam, procura aquelas pessoas que estão com dores, né, que você falou, de repente comente com ela. Compartilha com essa pessoa que está sofrendo com dor lombar e nada resolve. Por quê? Porque ela não está buscando um profissional que possa identificar de fato a causa da dor lombar. Então não adianta ela ficar tomando remédio. Então você pode falar, olha, para de ficar tomando remédio e busque um profissional que possa identificar a causa da sua dor lombar e corrigir. Você viu que ela pode estar no pescoço, ela pode estar no quadril e não no lombar mesmo, né? Quase nunca exatamente no local. É muito importante a conscientização. Então, assim, o nosso papel aqui é exatamente esse, conscientizar a população que está sofrendo com dores, com lesões, a como ter um corpo mais saudável, mais próspero e poder
alinhar os 3 pilares fundamentais ali da nossa vida, né? O corpo físico, emocional e espiritual. Então, assim, fica aqui, né? O nosso incentivo, pratique atividade física, busque profissionais que possam te orientar da melhor forma possível, né? E como que você começou nessa área? Você era um jovem, você na adolescência você praticava muito esporte. Da onde que veio essa vontade de estudar a fisiologia do corpo? Eu sempre gostei muito de praticar atividade física. A minha mãe... A sua adolescência? Sim, a minha mãe sempre me incentivou, ela colocou para fazer natação desde bem novinho, e aí eu já comecei a querer participar dos campeonatos de natação. Quer dizer, então, que você é competitivo? Ah, sou. Tem que ser, um pouquinho, né, uma competitividade saudável. Eu já fui triatleta. Quando eu fui triatleta... Sério? Eu fui triatleta competitivo. Na categoria amador, eu não cheguei a me tornar um profissional. Eu queria me tornar profissional, tentava fazer índices para chegar, era o meu objetivo, mas eu não consegui e eu também provei das dores e lesões, porque na época que eu era triatleta eu não tinha esse conhecimento, né? Foi antes da minha faculdade e foi antes desses cursos internacionais que eu fiz. Então eu era um triatleta que eu sofri muito com dores e lesões, principalmente no joelho. Mas o que te levou a ser um triatleta? Você já tinha a natação? Natação. Aí, como que foi essa transição da natação para o triatlon? Foi que incentivo? Você viu algum ídolo? Criou? Foi ali uma admiração pelo esporte. Como eu já nadava, então eu gostava muito de nadar. Quando eu estava treinando numa academia, eu fazia aulas lá na academia, treinava musculação e eu sempre gostava muito de nadar. E aí um grupo que veio de uma outra academia, eles chegaram em umas 4 pessoas e eles começaram a fazer lá na academia, eles nadavam na piscina, colocavam o tênis e saíam para correr na rua. E eu nunca tinha visto aquilo, né? Não era o triatlon, era um duatlon na época, né? Agora até mudou o nome, acho que é aquatlon, mas na época era duatlon. Eles nadavam na piscina, saíam todos molhados, molhando toda a academia, colocavam o tênis e saíam para correr. Eu olhei e falei, legal isso aí. Aí fui lá e falei, posso fazer junto com vocês esse treino aí? Pode. Aí que eu comecei. Eu fiz os meus primeiros duatlons na academia. E aí foi tranquilo correr? Ou você teve alguma dificuldade para correr? Não, foi tranquilo, porque como eu sempre fui muito esportista, eu gostava também de dar umas corridinhas, mas eu fazia isolado, eu nadava de vez em quando, corria. E aí com esse grupo eu entrei numa mecânica, né, ali numa dinâmica de nadar e correr. Logo entrou a bicicleta, e a gente começou a treinar a bicicleta, virou uma equipe de treino, e aí nós começamos a praticar o triatlon, e aí virou uma competição interna entre nós, e depois começamos uma competição nessas grandes competições de triatlon que tem aqui no Brasil. A competição de triatlon, que a gente chama triatlon, ela tem ela tem várias categorias, né? Sim, você participava de qual categoria? Chegou a fazer Ironman? Eu não cheguei a fazer as provas longas, eu gostava mais das provas curtas, então eu fazia o short triatlon, né? Que era 750 nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. E eu fiz também bastante o olímpico, que era 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. Isso eu fiz bastante, mas eu não... Você queria ter tempo, você queria ser rápido. Eu gostava da velocidade. Ficar muito tempo praticando, para mim, era um desafio muito grande. Eu tô já decidido que eu vou abraçar esses desafios daqui para frente, de provas mais longas, né? Então, tô fazendo todo um trabalho físico. Vai fazer um Ironman esse ano? Vamos? Compromisso público, né? Vamos. Eu quero me tornar um Ironman, eu tenho certeza que sim. É muito legal, né? Gente, eu vi agora, o Pablo tá lá nos Estados Unidos, né? Quando ele foi para Nova York, com aqueles casacos de Ironman, boné de Ironman, e você chega assim nos lugares, eu sou um Ironman. Eu acho muito... querendo ou não, gente, é gostoso ter essa satisfação, né, desse ego. No esporte, aí seria só o triatlo que você tem vontade de fazer ou tem alguma outra coisa Como eu diferente? sou da área, eu sempre me ataquei em tudo. Então, assim, eu jogo tênis, eu jogo golfe,
Uau! Golfe também? Eu jogo golfe, eu faço musculação. Eu já fui triatleta. Então, assim, eu gosto de praticar muitos esportes. Hoje são os que eu tenho praticado. Mas você tá com algum desafio de aprender algum diferente? Você falou que você faz surf também, né? Ah, é verdade. Nossa, surf é um dos principais pra mim. Nossa, o que eu mais pratiquei na vida, eu acredito que talvez foi o surf por muitos anos, assim. E eu morei agora no litoral, eu morei lá por 4 anos, então eu surfava quase que diariamente. É, assim, um estilo de vida que eu... aquele contato com a natureza. Eu entrava no mar sempre cedinho, quando tava amanhecendo, assim. Então é um contato, assim, com Deus também, de agradecimento, de estar ali na natureza, ter aquele privilégio de estar em contato com aquela natureza de Deus tão forte, assim. Então, para mim, sempre foi um privilégio, algo que eu gosto muito. E o que eu tenho de novo desafio, para mim, o novo desafio é voltar para um esporte que eu já fiz, que é o triatlon. Porque quando eu fiz triatlon, cheio de disfunções músculo-esqueléticas que eu tinha... E agora que você não vai ter mais... Eu sofri muito com dores e lesões. Então, quando eu fiz as provas de triatlon, quando eu fiz a Maratona Internacional de São Paulo, eu senti muitas dores no corpo. Eu desenvolvi lesões mesmo no meu joelho, na minha lombar. Eu e o Thiago, nós somos do conselheiros aqui do Pablo Marçal. E eles vão fazer a maratona em abril. E aí, vamos fazer? Temos que fazer. Ele deu esse desafio. Então, em abril... Missão dada é missão cumprida. Em abril a gente volta aqui falar como vai ser o nosso, com o seu acompanhamento, né? Com a sua orientação, como vai ser a nossa corrida nesses 42. É a responsabilidade, hein? Uau! Vai ter que me representar lá, hein? Mas para que isso seja perfeito, eu tenho que fazer a lição de casa, né? Porque não adianta só saber o que está errado, tem que ter a ação. Exatamente. Não pode ser só ter a intenção e o conhecimento, né? Tem que colocar em movimento, né? Tem que colocar. Então, uma das principais coisas que o Pablo sempre fala, tem que ter ação. Que sem ação, o conhecimento não vale para nada se ele não tiver em movimento, né? Isso aí. Tomar a decisão de praticar uma atividade física diariamente, porque isso vai te trazer grandes resultados de saúde, de longevidade, de proatividade na vida. De network, que você conhece muito. Então é tomar a decisão de treinar e tomar a decisão de se cuidar. Então, por exemplo, lá vai correr todo dia? Eu incentivo você, mas em paralelo, também a prevenção. O que é a prevenção? Alongar, trabalhar a mobilidade, buscar um profissional que saiba aplicar a metodologia correta, fazer o fortalecimento, deixar o teu corpo pronto para essa decisão de correr todos os dias. Então é fundamental ter esse autocuidado, esse amor próprio. É que eu me comprometo que eu vou fazer certinho para que o meu glúteo médio que você falou que está fraco, ele fique ali forme para que eu consiga ter aquele movimento do pé, né? Muito bom. De fazer o movimento bonito, né? Que nem esses corredores profissionais fazem. Eu tive uma ideia aqui. Pode falar. Você pegar o teu celular, colocar lá e mostrar um pouco dos teus corretivos diariamente. Vou fazer isso. Quando você for lá treinar, fazer os seus... Esses exercícios corretivos na tua planilha, eles duram ali 20, 25 minutos, né? De liberação miofascial, alongamento e os músculos estabilizadores. Então você vai lá, faz uma gravação de um vídeo e mostra para as pessoas também se animarem. Ah, é fácil fazer, não é tão complicado. Eu posso contar uma experiência? Ontem eu fiz a minha primeira aula de natação. Eu não sei nadar, quero ser uma triatleta, uma Ironman. Porém, não sei nadar, né? Então, ontem eu comecei com um professor. Muito bom. Porém, a gente começa pelo técnico, né? Você não sai nadando. Então, eu tava lá batendo os pés. Eu não sei bater os pés. Então, o que acontece quando você não bate os pés? Eu vou postar esse vídeo. Eu vou de marcha ré. Gente, eu descobri que eu sei nadar de ré. Olha. Por quê? Porque eu não tenho um movimento de... É um movimento errado que eu tenho e que ao invés de eu ir pra frente, eu vou pra trás. Olha só.
Vai ser inovador isso. Você vai fazer a prova ao contrário, assim. Os pezinhos vão na frente e você conta, não, vamos mudar isso aí, né? Vamos mudar. Então, eu vou mostrar esse e depois eu vou mostrar eu jamais... A evolução. A evolução. Tudo é evolução, né? Exatamente. Então, eu tenho um videozinho que eu fiz agora do final do ano eu correndo. E aí, eu vou fazer, depois de fazer todas essas provas, aí eu vou fazer um videozinho de como foi a evolução depois da correção das minhas pernas, porque realmente elas são bem distintas, né? Uma é muito forte, a outra completamente fraca, né? Eu não consegui fazer um exercício, né? De um lado você concluiu com facilidade, do outro lado praticamente não. Zero. Então a gente já vê aí uma simetria muito forte de um lado para o outro. Aí é uma simetria de forças, que é um tipo de disfunção músculo-esquelética. Encurtamentos que nós encontramos também. Tinha alguns músculos específicos que você estava com eles encurtados. Também é uma outra forma de disfunção músculo-esquelética. Alguns músculos que você não tinha capacidade de estabilizar. Músculos porque o nosso corpo, as pessoas às vezes não sabem, acham que músculo é tudo igual. Mas nós temos 2 tipos diferentes de músculos. Músculos fásicos e músculos tônicos. Os fásicos são... descobrindo agora também, gente. Os fásicos são os músculos que fazem os movimentos. Por exemplo, o bíceps aqui, o bíceps do braço. Ele faz o movimento. Só que existe, por exemplo, um músculo aqui no nosso abdômen. O reto abdominal, aqueles gominhos que as pessoas conhecem... Ele é um músculo fásico, ele faz movimento, ele faz a flexão. Só que a gente tem uma outra camada de abdômen, que é o mais profundo de todos, que é o transverso. O transverso já não é fásico, ele é um músculo tônico. Então ele não faz movimento nenhum, ele só estabiliza. E as pessoas às vezes não treinam os músculos tônicos ou não treinam da maneira correta. Porque só quer a beleza daquele músculo... Que é mais superficial, né? Que é o músculo estético também, além de fazer os movimentos, mas... às vezes por não ter consciência mesmo. Não tem consciência. É que nem agora, eu não sabia que nós tínhamos... Até profissionais que às vezes estão carentes desse conhecimento e não aplicam isso com seus alunos. Então, é o nosso movimento aqui, gerar consciência tanto para os profissionais quanto para você, né? Dessas questões físicas para você pôr em prática. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Conhecimento é infinito. Viu? Então, compartilhem o DesfrutarCast, acompanhe a gente e dê o seu like. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer muitas... estamos começando, né? Por enquanto nós estamos descobrindo juntos e com o tempo nós vamos ver a evolução, né? Do movimento, a evolução dos nossos esportes, dos resultados. É isso aí. Agora, muito obrigado pela oportunidade, muito bacana. Foi um prazer. Parabéns pelo movimento, é isso aí. Vamos pôr as pessoas para treinar, ficarem cada vez mais saudáveis e com isso desfrutar, que é uma das coisas mais importantes da vida, desfrutar todos os dias. Quando a gente tem saúde física, um bom movimento, quando nós estamos saudáveis, nós estamos prontos para desfrutar. Então, parabéns, foi um prazer. Obrigado por assistir também. E tô aí, tô pronto para te ajudar, é só contar comigo. Então, lá no DesfrutarCast vai estar o link do Instituto e o Instagram do Thiago Mazeu. E até a próxima!